Este vídeo apresenta a aula número 1 do capítulo 6 do curso de Teoria de Eletrônica Digital. Nesta aula serão apresentados a finalidade e características do algoritmo de Quinn-McCluskey. Também serão apresentadas soluções completas usando portas, lógicas e relés para um exemplo tipo soma de produtos. Neste primeiro slide são apresentadas algumas características do algoritmo de Quinn-McCluskey. O método dos mapas de Carnot, apresentado no capítulo anterior deste curso, embora de fácil execução, somente é capaz de minimizar o custo de circuitos com no máximo 6 entradas, ou seja, 6 variáveis de entradas. Para circuitos mais complexos foi desenvolvido o algoritmo computacional de Quinn-McCluskey. O algoritmo foi inicialmente desenvolvido por Edward Joseph McCluskey em 1952 e melhorado e ampliado por Willard Van Orman Quinn em 1956. Existem muitos programas desenvolvidos em diversas linguagens de programação que executam o algoritmo de Quinn-McCluskey. O algoritmo de Quinn-McCluskey é executado de forma independente para obtenção de formas de custo mínimo do tipo soma de produtos ou tipo produto de somas. Neste segundo slide são apresentadas algumas características adicionais do algoritmo de Quinn-McCluskey. O algoritmo de Quinn-McCluskey é executado de forma independente para obtenção de formas de custo mínimo do tipo soma de produtos ou tipo produto de somas. No princípio de funcionamento do algoritmo está a ideia de agrupar células adjacentes do mapa de Carnot que resultem no mesmo valor para a função 1x ou 0x, tentando obter células da maior ordem possível. O algoritmo, durante a sua execução, sempre apresenta junto com o termo que representa a célula de maior ordem, a identificação dos termos de ordem 0, que estão sendo cobertos pelo termo de maior ordem. O algoritmo é apresentado nesta aula por meio da execução de um exemplo que utiliza uma função de 5 variáveis incompletamente especificada. Neste slide será dado o início da apresentação de uma solução para um exemplo que utiliza uma função com 5 variáveis incompletamente especificada. A solução iniciada neste slide busca como resultado uma forma booleana tipo soma de produtos. Inicialmente é apresentado o mapeamento para a função. O mapeamento apresentado tem 5 linhas com valor x. Nesta solução resultará em uma forma booleana tipo soma de produtos. Assim serão listados em uma tabela os termos que resultam em valor 1 e x para a função. Esta primeira tabela com os termos que resultam em valor 1 e x para a função será apresentada no próximo slide. Neste slide é apresentada uma tabela com os termos que resultam em valor 1 e x para a função, para o qual foi apresentado o mapeamento no slide anterior. Nessa tabela, os 19 termos estão apresentados em ordem crescente. É importante observar que ao lado de cada termo é sempre apresentado o valor em decimal para o termo. Neste slide é apresentada a mesma tabela já apresentada no slide anterior, com 19 termos que resultam em valor 1 e x para a função. Mas, nessa tabela, os termos foram separados por grupos. O critério para a separação dos termos em grupo é o número de variáveis com valor 1 que o termo possui. Assim, o primeiro grupo possui somente o termo 00000. Neste grupo, o único termo possui 0 variáveis com valor 1. O grupo seguinte abrange os termos que possuem uma variável com valor 1 em cada termo. Assim, temos 4 termos que possuem uma variável 1 no termo. O terceiro grupo abrange os termos que possuem 2 variáveis com valor 1 em cada termo. Assim, neste grupo temos 7 termos que possuem 2 variáveis com valor 1 em cada termo. A diferença de número de variáveis com valor 1 em cada termo de grupos adjacentes é de somente uma variável. Este termo, que constam nessa tabela, representa as células de ordem 0 do método de mapas de Carnot. Todas as possibilidades de células de ordem 0 adjacentes no método de mapas de Carnot estão presentes nas células dos grupos adjacentes da tabela.
Neste slide, a lista dos termos separados por grupos é reapresentada na figura 6.4. Esta lista é agora processada. Cada termo de cada grupo é comparado com cada um e todos os termos dos grupos adjacentes, para verificar se existe diferença entre as variáveis dos dois termos em apenas uma posição. Caso isto ocorra, é gerado um novo termo que corresponde no método de mapas de Carnot a uma célula de nível 1, que possui uma coordenada vazia na posição que os dois termos originais diferiam. Assim, por exemplo, o termo 00000 do primeiro grupo difere em apenas uma variável com o termo 00010 do grupo adjacente. Assim, o termo 000-0 é gerado. Esse termo corresponde a uma célula de ordem 1, que cobre as células de ordem 0 com valores decimais 0 e 2. Assim, os valores decimais desses dois termos são escritos ao lado do novo termo em uma nova tabela. Os grupos de termos desta nova tabela correspondem à análise de dois grupos adjacentes da tabela original. A tabela original possuía 5 grupos. A nova tabela possuirá somente 4 grupos. Neste slide, as duas tabelas das figuras 6.4 e 6.5 são reapresentadas. Cada um dos dois termos que participaram na geração do novo termo na nova lista recebe uma marca na lista anterior, figura 6.4, indicando que este termo foi usado e, portanto, indicando que este termo foi coberto pelo novo termo de maior ordem acrescentado na nova lista. Os novos termos são de ordem 1 e são definidos por n-1 variáveis e possuem uma variável vazia na posição onde os termos originais geradores diferiam. Comparando-se com os métodos mapas de Carnot, a lista de elementos de ordem 1 tem os elementos que são representantes de todas as células de ordem 1, duas células de ordem 0, possíveis de serem formadas com as células de ordem 0 que têm valor 1 ou x. Todos os termos da tabela original figura 6.4 foram cobertos pelos novos termos apresentados na tabela da figura 6.5. Como pode ser observado, é um método trabalhoso para ser executado manualmente. Mas temos que nos lembrar que é um método computacional, ou seja, um método para ser executado por computador. Neste slide, a tabela da figura 6.5 do slide anterior é representada na figura 6.6 em uma única coluna. Essa tabela agora é processada. Cada um e todos os termos de grupos adjacentes são analisados, verificando se existem dois termos que possuem a variável vazia na mesma posição e diferem em apenas uma outra variável em uma outra posição. Por exemplo, o termo 000-0, que cobre as células de ordem 0 com valores decimais 0 e 2, é comparada com o termo 001-0, que cobre as células de ordem 0 com valores decimais 4 e 6, que podem ser agrupadas em um novo termo, 00-0, ou seja, teremos duas variáveis vazias. Uma na posição em que os termos originais já possuíam, e uma nova variável vazia na posição onde uma outra, única variável diferia de valor. Os termos resultantes da comparação de todos os termos de dois grupos adjacentes da tabela da figura 6.6 geram um novo grupo com termos de ordem 2 na tabela da figura 6.7, que possuem duas variáveis vazias. Neste slide, as mesmas tabelas das figuras 6.6 e 6.7 são reapresentadas. Cada um e todos os termos de um grupo são comparados com um e todos os termos do grupo adjacente, para verificar se cada um dos pares possui termos que têm a variável vazia na mesma posição e diferem em apenas uma variável em uma outra mesma posição. Se isto for verdadeiro, um novo termo é gerado em uma nova lista com a indicação dos termos de ordem 1 que contribuíram na geração do novo termo de ordem 2. O novo termo tem a posição da variável em que os termos originais de ordem 1 diferiam preenchido por um traço. Cada um dos dois termos de ordem 1 que originaram o termo de ordem 2 na nova lista recebe uma marca, indicando que esses termos foram usados e, portanto, gerando uma indicação
que esses termos foram cobertos pelo novo termo de ordem 2 apresentado na nova lista. Neste slide, as mesmas tabelas das figuras 6.6 e 6.7 são reapresentadas. Os novos termos são de ordem 2 e são definidos por n-2 variáveis e possuem duas variáveis vazias, uma na posição em que os dois termos de ordem 1 originais já possuíam uma variável vazia e outra na posição onde a única variável dos termos originais diferia. Comparando-se com o método dos mapas de Carnot, a lista de termos de ordem 2 mostrada na tabela da figura 6.7 apresenta os termos que são representantes de todas as células de ordem 2, 4 células de ordem 0, possíveis de serem formadas, com as células de ordem 0 que têm valor 1 ou x. Para encerrar essa parte do procedimento, é necessário eliminar da tabela dos novos termos gerados os termos duplicados. A tabela apresentada na figura 6.6 tinha 4 grupos. A nova tabela apresentada na figura 6.7 tem 3 grupos. A lista da tabela apresentada na figura 6.7 do slide anterior, sem os termos duplicados, é apresentada neste slide na figura 6.8, que possui 3 grupos de termos com 2 variáveis vazias, ou seja, termos de ordem 2. Esta lista é agora processada comparando cada um de todos os termos de um grupo com cada um e todos os termos dos grupos adjacentes. Os termos que possuem as duas variáveis vazias nas mesmas posições e diferirem em apenas uma única outra variável, geram um termo na tabela da figura 6.9 que terão 3 variáveis vazias, ou seja, um termo de ordem 3. No caso, somente os 2 primeiros grupos resultaram em termos com 3 variáveis vazias. Os termos dos grupos da tabela apresentada na figura 6.8, que foram utilizados para gerar um termo da nova tabela, recebem uma marcação. O procedimento deve continuar até o ponto que não seja mais possível gerar termos de maior ordem. Este fato acontece ou porque o último passo do procedimento gerou uma lista com apenas um grupo de termos que possuem variáveis com o mesmo número de valores 1, ou porque, embora existam mais de um grupo, não existem termos possíveis de serem agrupados, ou seja, que possuem variáveis vazias nas mesmas posições e somente difiram no valor de uma mesma variável de uma mesma posição. No caso do exemplo, o procedimento acabou por ter sido gerado apenas um grupo. Neste slide é mostrado o procedimento para gerar uma lista de termos primo implicantes. Neste ponto do processo, devemos gerar uma lista com todos os termos em todas as etapas do processo que não receberam uma marcação, ou seja, que não foram cobertos por novos termos de maior ordem. Estes termos são denominados de termos primo implicantes, pois eles implicam na geração de uma forma booleana que representa a função. Se realizarmos uma soma dos produtos de todos os termos primo implicantes, teremos uma forma booleana que representa a função. Assim, na figura 6.10 é apresentada uma lista de todos os termos que em todas as etapas do processo não receberam uma marcação, ou seja, termos que não foram cobertos pelos novos termos gerados. É importante observar que todos os termos possuem listados ao lado todos os valores decimais dos termos originais que foram cobertos durante o processo. Neste slide é apresentada uma tabela de cobrimento gerada a partir dos termos primo implicantes. Para ser possível abandonar os termos redundantes e assim conseguir uma forma booleana de menor custo, é construída uma tabela de cobrimento apresentada na figura 6.11. Para a construção desta tabela são apresentados nas linhas os termos primo implicantes e nas colunas os termos de ordem 0, que resultam em valor 1 para a função. Os termos que resultam em valor x não devem constar da tabela, pois o cobrimento dos mesmos é opcional. Assim, apresentamos a tabela de cobrimento de acordo com a lista de termos primo implicantes gerada e de acordo com os termos de ordem 0 que resultam em valor 1 para a função. A tabela recebe uma marca de indicação x assinalando os termos de ordem 0 constante nas colunas,
que são cobertos pelos termos primo implicante constantes nas linhas. Neste slide, a tabela de cobrimento apresentada no slide anterior é representada na figura 6.12 já processada. As colunas que possuem os termos de ordem 0 que resultam em valor 1 para a função e que são cobertos por apenas um termo primo implicante tornam esse termo essencial. Então esse termo recebe a denominação de termo implicante essencial. No caso do exemplo, o termo 0-11-e --00 são termos primo implicantes essenciais. A marca X correspondente a esse termo nas colunas que o tornaram essencial recebe um símbolo de um quadrado. As marcas X correspondentes a esses termos nas demais colunas recebem um símbolo de um círculo. Esses termos primo implicantes essenciais são guardados em uma lista de termos apresentada na figura 6.13, que irão obrigatoriamente compor a forma booleana. Neste slide é apresentada a tabela de cobrimento reduzida. Tendo sido definidos os termos primo implicantes essenciais, uma nova tabela de cobrimento reduzida é construída, retirando-se da lista de primo implicantes os primo implicantes essenciais, e retirando-se das colunas os termos de ordem 0 que resultam em valor 1 para a função que já foram cobertos. Nesta nova tabela foi incluída uma nova coluna com o custo de construção do termo. O custo é calculado de acordo com o número de variáveis que compõem o termo e mais a saída, ou seja, o custo considera o número de pinos que são usados como sinais nos circuitos integrados que irão compor o circuito. Neste slide é reapresentada a tabela de cobrimento reduzida e a lista de termos primo implicantes essenciais. Para a obtenção da forma booleana de menor custo tipo soma de produtos, é necessário escolher um conjunto de termos primo implicantes de menor custo que cubram todas as colunas constantes na tabela. Este conjunto, mais os termos constantes na tabela de termos primo implicantes essenciais, irão compor a forma booleana final. O conjunto de termos que atende aos requisitos citados é composto pelos termos 0-0, traço 1011 e 1001 traço. Com mais os termos 0-11 traço e traço 00, temos a forma booleana de menor custo. Na parte inferior do slide é apresentada a forma booleana de menor custo, composto pela soma de 5 termos tipo produtos. A forma tem a seguinte expressão: abre parênteses, A barra E, C, E, D, fecha parênteses, ou, abre parênteses, D barra, E barra, fecha parênteses, ou, abre parênteses, A barra, E barra, fecha parênteses, ou, abre parênteses, B, E, C barra, E, D, E, fecha parênteses, ou, abre parênteses, A, E, B barra, E, C barra, e D, fecha parênteses. Neste slide é apresentado o circuito de menor custo usando portas lógicas, gerado pelo algoritmo de Quinn-McCluskey, aplicado de modo a produzir uma forma booleana tipo soma de produtos. O circuito é apresentado na figura 6.15. Neste último slide desta primeira aula, referente ao capítulo 6 do curso de Teoria de Eletrônica Digital, é apresentado o circuito de menor custo usando relés, gerado pelo algoritmo de Quinn-McCluskey, aplicado de modo a produzir uma forma booleana tipo soma de produtos. O circuito é apresentado na figura 6.16.